Oi, turma, tudo bom? Vamos começar o nosso curso então de Design e Meio Ambiente 1. E como a gente deve ter já começado a falar em aula, esse primeiro módulo da disciplina ele é bastante teórico e ele vai abordar aí tantas questões dos principais aspectos ambientais que um designer de interiores precisa prestar atenção, né? E que vai ter instrumentos para lidar com isso na sua prática profissional, quanto diretrizes de projeto e como a gente poderá utilizar esse conhecimento aplicando aos nossos projetos, né? Então, para a primeira aula, a gente vai começar abordando inicialmente uma breve história do pensamento ambiental e das principais questões ambientais da atualidade, com o objetivo de situá-los, né, nas discussões que vêm acontecendo aí desde o século passado, né, terminando essa aula comentando um pouquinho aqui com vocês sobre os principais acordos relacionados ao meio ambiente que os diversos países vêm tentando fazer, né? Em nome do que vocês também vão ver, tá bom? Vamos lá então. A estrutura da aula vai ficar assim: eu vou gravar duas videoaulas, né? Na primeira parte, eu vou abordar com vocês onde foi que surgiu, como que surgiu essa preocupação com o meio ambiente. Depois eu vou falar sobre alguns eventos do começo do século XX, para tentar situar vocês em como foi que essas discussões começaram, né? E depois vou mostrar para vocês alguns aspectos do pensamento que transformaram profundamente as concepções ambientais durante o século XX. Na segunda videoaula, eu vou falar para vocês de alguns movimentos político-econômicos que também desencadearam importantes discussões aí no século XX sobre a questão ambiental. Vou falar sobre os encontros ambientais e iniciativas de diversos países em discussões em uma esfera comum para tentar refletir e agir sobre as questões ambientais que a humanidade enfrenta. E na última parte da segunda aula eu vou falar para vocês sobre os protocolos ambientais e lá eu vou explicar o que é isso. Então a gente pode falar que o surgimento da preocupação com a questão ambiental, né, ele surge logo depois da Revolução Industrial, né? Antes da Revolução Industrial, a gente pode considerar que a maior preocupação que a humanidade tinha era com o aumento da produção de bens, né? De bens de consumo, né? De bens duráveis, né? E que somente após a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela foi um marco, né? Na transformação dos padrões de consumo e de produção, né? Porque se coloca a máquina para fazer o serviço que antes a humanidade, o ser humano fazia, né? E isso aumenta drasticamente a capacidade de produção, né? E junto com isso também vem toda a questão do consumo, né? Humano, todos os desdobramentos que a gente conhece bastante, né? Mas nessa época, né, no começo da Revolução Industrial, né? Os limites materiais, os limites de recurso material do planeta e os problemas ambientais, eles estavam no nível muito abstrato ainda, né? Estava muito longe, assim, num horizonte inimaginável, né? De que isso pudesse um dia vir a acontecer, porque a Revolução Industrial começou na Inglaterra, né? E levou um certo tempo aí, mais de um século, né? Até que chegasse a vários outros, quase 2 séculos, né? Para que se completasse e chegasse a grande parte dos países do mundo, né? E após, né, a Revolução Industrial, todo a produção
e principalmente o consumo, né, crescem vertiginosamente, né? Então, assim, a gente tem diversos artifícios aí que fazem com que os padrões de consumo se elevem cada vez mais, né? A propaganda, né? O marketing, né? É outro, né? E isso, claro, que tem desdobramentos, né? Porque a nossa realidade é que o nosso planeta tem recursos finitos, né? A gente não vive num planeta que tem recursos infinitos e que a gente pode utilizar indiscriminadamente, eternamente, né? Então, nos séculos 20 e 21, a limitação dos recursos naturais, né? E a sua capacidade limitada de regeneração, né? Ou seja, cada vez que se destrói, né, algum aspecto aí do meio natural, né, como que ele se recupera, foi se descobrindo que essa capacidade de regeneração é limitada, né? E que o, a, a humanidade, né, no final do século XX, né, pela primeira vez se depara com a finitude dos recursos naturais, né? E isso não mais assim baseado em fatos, em opiniões, né, mas com fortes evidências. Então, a partir do final do século XX, a gente vai ver isso aí. A partir da metade do século XX, a gente já tem evidências, né? Lá no comecinho do século XX, né, ó, em 1902, foi feita a primeira convenção para a preservação dos pássaros úteis à agricultura, lá em Paris, né? Então, é o primeiro sinal aí de preocupação com algo do meio natural por parte do ser humano, né? Lá em 33, foi feita uma convenção de preservação da flora, né? E em 48, né, 1948, se faz uma cooperação, uma união internacional para a conservação da natureza, né, e que junta diversos governos e organizações ali naquele mesmo momento da Constituição da ONU, né, após a Segunda Guerra Mundial, né. É, Essa IUCN, ela é uma entidade, né, que ficou muito conhecida por fazer aquela lista vermelha de espécies ameaçadas, né? Até hoje, essa lista vem sendo atualizada e vem sendo cada vez mais ampliada, né? Porque cada vez mais tem espécies que já desapareceram da Terra ou que estão por desaparecer, correndo risco, né? Essa IUCN também ficou conhecida pelas primeiras avaliações de impacto ambiental no mundo, né? E também sobre seus estudos, né, do efeito prejudicial dos pesticidas sobre a biodiversidade. Até aqui, todos esses acontecimentos, eles abordavam o meio natural sob uma ética utilitarista, né? Que precisamos cuidar da natureza para que ela continue nos beneficiando, né? Em troca. Então, todos esses primeiros eventos aí do século XX tinham esse viés, né? Então, aquele lá dos pássaros, Convenção para a Preservação dos Pássaros Úteis à Agricultura. E os que não forem úteis à agricultura não são tema dessa convenção. Então, tinha um foco bastante voltado, né, para o que a natureza podia oferecer à humanidade, né? E já a partir de 49, né, com os estudos desse Aldo Leopold, que foi um professor dos Estados Unidos, um pesquisador bastante rigoroso, né, que ao mesmo tempo comprou lá uma terra numa zona rural para poder cultivar, para poder aprender, para poder é, estudar, né, o que poderia ser feito ali com a terra, né. E ele escreveu essa publicação, que é importante, né, esse almanaque de um condado arenoso e outros ensaios sobre outros lugares. A capa do ensaio é essa, né, e esse é o Aldo Leopold, né, onde ele descrevia, né, a sua vida nesse condado arenoso, que é essa propriedade rural que ele tinha, né, na qual ele ensaiou muitas maneiras de poder
lidar com a terra de modo que ela não fosse agredida e não fosse destruída para que pudesse produzir ou que se pudesse também fazer criação de animais e tudo. E ele desenvolveu, assim, um contato muito grande com produtores rurais dos Estados Unidos, porque ele acreditava, né, que os produtores rurais, eles teriam grande capacidade de agir pela preservação do meio ambiente, né? Se eles entendessem que a terra pode ser manejada adequadamente sem uma quantidade muito grande de pesticidas ou quantidade nenhuma de pesticidas, né? E se eles pudessem transformar a relação que eles tinham com a terra, como com a terra que digo, não é o planeta Terra, com a sua propriedade mesmo, né? Com o solo, né? Não como um objeto utilitário, mas como um elemento que fosse digno de receber um bom tratamento, né? Então, o Aldo Leopold, nesse almanaque aí, né, de um condado arenoso, ele escreve um dos capítulos é a ética da terra, né? E nessa ética da terra, o que ele traz de novidade? Esse foi uma grande transformação aí no pensamento ambiental, né? Ó, ele convoca o ser humano a lidar com a terra, assim como lida com seus semelhantes. Então, a terra não é um objeto que o ser humano vai e pode explorar à vontade e deixar toda degradada e de qualquer jeito. Não, né? A gente precisaria, segundo o Leopold, olhar para a Terra e cuidar da Terra da mesma forma que a gente cuida dos humanos, né? Quando a gente cuida bem dos humanos, né? Então, ele propunha, né, um convívio harmonioso com a Terra, enquanto solo, enquanto propriedade, e com o planeta Terra, né, dos humanos, com a Terra e com o planeta Terra, né? Outra conceituação importante que o Leopold trouxe, né, para essa questão ambiental foi a diferença entre preservação e conservação, que até hoje é utilizada, né? Sendo preservação, né, quando se pretende manter determinada porção de terra intocada, né, sem utilização, somente com a sua vida natural e sem nenhum tipo de exploração, né, humana e conservação como um tipo de utilização da terra racional, né, que não degradasse, que não agredisse, mas que pudesse produzir de forma inteirada e integrada, né, com os ciclos ambientais, com a capacidade de regeneração, né, e com, de certa forma, conservando as propriedades naturais, né. Então, a grande contribuição do Leopold, né, para esse pensamento ambiental aí, a partir de 49, foi que muitos estudiosos atribuem a ele o surgimento da ética ambiental, né, que é o fato da gente entender que a natureza, que o planeta, que a terra, né, que os animais devem ser tão bem cuidados quanto a espécie humana. E esses escritos dele, esses textos dele, esse pensamento dele deu origem ao direito ambiental que começa a despontar aí a partir da década de 60. Outra pessoa que foi bem importante, né, na década de 60 ali, 50, 60, né, foi a Rachel Carson, né, que era uma bióloga e acabou se dedicando bastante, né, à escrita, né, acabou virando uma escritora muito conhecida dessas questões ambientais, né, e ela começou desde lá de 40, da década de 40, 50, a ficar sensibilizada pela observação que ela fez a respeito do uso dos pesticidas na agricultura lá dos Estados Unidos, né. E ela começou, a partir daí, então, entrar em contato com muitos pesquisadores de universidades, cientistas, né, querendo entender o que o uso excessivo dos pesticidas que acontecia lá nos Estados Unidos acarretava em termos de saúde e em termos também de questões ambientais, né. E aí ela escreveu esse livro que ficou super conhecido, né, e que chama Primavera Silenciosa, foi publicado em 62, né, no qual ela falava das consequências danosas dos pesticidas, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, né.
O livro chama Primavera Silenciosa porque existe um capítulo ali no qual ela aborda o extermínio das aves, né, em função do uso excessivo de pesticidas na agricultura, porque eles queriam acabar com uma praga que eles consideram um inseto que eles consideravam praga na plantação, e para isso eles lançavam esses pesticidas por toda a superfície, né? Então atingia o que era e o que não era a tal da praga que eles queriam exterminar, né? E o pesticida acabava atingindo a água, né? As pessoas respiravam, né? Se misturavam com toda aquela substância que era altamente tóxica e acarretava muitas doenças, né? E aí, ah, além desse extermínio das aves, né, começaram a surgir estudos nas universidades norte-americanas que atribuíam aos pesticidas também o aparecimento de diversos tipos de câncer, né? E a Rachel Carson, ela foi uma brava lutadora porque ela sofreu uma perseguição absurda, né? Tanto da indústria química, que era poderosíssima, quanto dos lobistas dessa indústria junto ao governo, né, dos Estados Unidos, e fizeram campanhas de difamação, né, chamaram de comunista, né, o que naquela época nos Estados Unidos, né, logo após a Segunda Guerra, né, teve o macartismo, né, teve todos aqueles movimentos de perseguição, né, aos comunistas, chamaram de comunistas e investigaram a vida privada dela e chamaram até de feia, né? Para tentar destruir a imagem pública dela, mas não adiantou, né? Porque ela estava muito resguardada aí por pesquisadores que tinham muita credibilidade na sociedade, que eram muito sérios e que apoiaram ela nessa publicação, né? Então acabou que toda essa luta, né, tanto da academia, né, que apoiou a Rachel Carson, quanto da própria Rachel Carson, levou à alteração da política pública dos Estados Unidos para o uso de pesticidas e acabaram banindo um dos piores, que era o DDT, que era aplicado nas lavouras, né. É, outra personalidade aí que contribuiu bastante, né, com essas transformações que a gente viveu em relação ao pensamento ambiental, né, foi um cientista, pesquisador chamado Charles Keeling, né? Ele trouxe uma das maiores contribuições que a gente tem hoje em relação ao estudo do clima, que é a constatação do teor de CO2 na atmosfera, né? Ele lá em 58 resolveu colocar uma estação de medição no Havaí. Por que no Havaí? Porque o Havaí fica longe de qualquer polo industrial e lá não tem indústrias, né? Então ele escolheu um ponto para fazer medições do teor de dióxido de carbono na atmosfera, num local que pudesse ser não sofrer interferências de poluições, de poluidores locais, né? Indústrias, né? Então ele foi e começou a medir lá na década de 50, 58, né? E conseguiu identificar, né, o comportamento do teor de CO2 na atmosfera, né? Então essa curva aqui, que é muito conhecida hoje, né, é chamada curva de Keeling, né? Então o que que acontece aqui, né? Ó? O teor de CO2 aumenta, depois diminui, né? Ó, aqui vai passando o tempo, né? Ó, 2016, 2017, 18, assim por diante. Partes por milhão, né? Então, partes por milhão de CO2, né? Ó, tá aqui mais para baixo, daqui a pouco aumenta, depois abaixa, depois aumenta, depois abaixa. Esse aumenta e abaixa é devido à estação, né? Por exemplo, quando a vegetação toda, né, tá adentrando a primavera, né, que ela se carrega de folhas e cresce mais ainda, ela sequestra CO2, né, da atmosfera, porque o carbono da atmosfera é que faz as plantas crescem porque elas absorvem o carbono da atmosfera, né? Então, quando está nesse momento da primavera e do verão, que as plantas estão crescendo muito mais,
o nível de carbono na atmosfera abaixa, né? E aí, quando vai entrando no outono, no inverno, que as plantas vão perdendo as folhas e vão ficando secas, né? O teor de carbono na atmosfera, ele volta a aumentar, né? E aí, depois na estação seguinte, abaixa de novo, aumenta de novo, né? Mas o que que essa curva de Killing mostra pra gente, né? Que gradativamente, né? Aqui tá a curva desde a década de 60, né? Até agora, 2020. Mesmo com esse movimento cíclico que é atribuído à variação das estações, né? A curva de teor de carbono na atmosfera, né, ó, de partes por milhão, só vem aumentando, né? Mesmo com esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce que a gente pode ver aqui, né, nessa parte aqui vermelhinha do gráfico, a curva de teor de carbono na atmosfera só vem aumentando, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso ainda nesse curso, né? Na aula de mudanças climáticas, nós vamos abordar bastante isso aí e tentar explicar para vocês por que que o carbono na atmosfera é um problema, né? Os níveis que a gente tem hoje de carbono na atmosfera, por que que isso é um problema ambiental? Mas a contribuição do Killing foi essa, né? De fazer essas medições desde lá da década de 50, tá? E por último, né, mais uma grande transformação no pensamento ambiental, né, que foi trazida aí pelo Garrett Hardin. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas pode ser, né? Ele publicou um livro chamado The Tragedy of the Commons, né? Tá traduzido para o português como A Tragédia dos Comuns, né? Por comuns, na verdade, esse commons, ele está se referindo aquelas porções de terra lá da Inglaterra, né, que eram utilizadas para o pastoreio, né, das ovelhas de forma comunitária, né, por vários pastores que tinham suas ovelhas e todos eles poderiam usar uma terra comum para que elas pastassem, né, à vontade. E o que que ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, né? Então, cada um colocou lá, por exemplo, uma ovelha para pastar, né? Só que aí tá, tudo bem, cada ovelha tá lá, cada dia mais ficando mais gordinha, mais cheia de lã e tal. Mas um deles começa a pensar, né? Ah, e se eu colocasse umas 10 ovelhas, não seria bom? Né? Acho que eu ganharia 10 vezes mais, né? E ele vai lá e coloca 10 ovelhas, né? Só que o outro lá também pensou, o outro pensou até mais, colocar 20 ovelhas, o outro 30. Quando um belo dia foram constatar, aquilo estava lotado de ovelhas, elas acabaram com o pasto todo e não tinha mais pasto para ninguém, né? Então, o que que ele fala, né? Que essa lógica individualista, né, na utilização do bem comum, ela leva à destruição do bem para a coletividade em geral. Então, né, como que a gente pode transpor isso para o pensamento ambiental, né? Quando a gente pensa, né, em todos os bens comuns, né, que a gente vai ver que isso tem um outro nome depois, mas todos os bens comuns que não são de ninguém, mas que são submetidos a uma lógica individualista de utilização, né? Então, a atmosfera é um deles, né? Quando se polui lá na China, lá nos Estados Unidos, né? A gente também sente os impactos aqui, né? Quando se polui a água do rio lá na cabeceira, né? Lembra Mariana, Brumadinho, né? O que que aconteceu, né? Quantas cidades deixaram de poder usufruir da água daqueles rios porque a água estava totalmente contaminada, né? Então, a água dos rios, né, é um tipo de bem comum, né, que se não for utilizado de forma que a gente vai ver aqui, né, vai acabar destruindo a possibilidade da coletividade utilizar esse bem, né. Outro que a gente pode pensar, os oceanos, não tem fronteira, né. Os peixes que estão nos oceanos, né, isso eles transitam, né, de um lugar para o outro sem que haja nenhuma espécie de delimitação de território, né. Então, o Harding, né, que ele propunha? Ele achava assim de que de duas possibilidades, ou se deveria privatizar totalmente os bens comuns, né? Ou então deveria haver uma regulação desse uso, né? Colocar regras para que todas as pessoas tivessem que cumprir
para que o bem pudesse ser utilizado por muito mais tempo por todas as pessoas. Ele sofreu muitas críticas, né? Porque quando a gente pensa em certos bens comuns, né? Então, por exemplo, a água, né? Privatizar a água, que é um bem essencial para a vida na Terra, né? Como é que faria um negócio desse? O dono da água né? Ele vai ficar com um poder incomensurável, né? E vai, se for, né? Agir assim, sem ética, né? O que será, né? Da coletividade, da humanidade sem água ou tendo que pagar preços absurdos, né? Ele sofreu muitas críticas por isso, né, com relação a esse pensamento, mas quando a gente pensa que deve haver uma regulação na utilização desses bens comuns, isso faz muito sentido, né? E esse pensamento ficou muito forte aí dentro das discussões sobre ambientalismo no século XX, tá? Então vamos só resumir o que a gente falou aqui, né? Eu comecei falando para vocês lá do surgimento da preocupação com a questão ambiental, né? Lembra lá? Falei um pouquinho antes da Revolução Industrial, né? Falei na época da Revolução Industrial, que alterou bastante os padrões de produção e consumo, e esse crescimento acelerado, né? Até que se chegou, no final do século XX, a entender que a gente está vivenciando aí o limite de recursos naturais do planeta, né? Que o planeta é finito, né? E da capacidade de regeneração também, né? Depois falei para vocês daquela lógica utilitarista que tinha no começo do século XX, lembra lá daquela convenção dos pássaros úteis à agricultura, né? Então foram eventos lá do comecinho do século XX que começaram a abordar essa questão ambiental, mas sempre pensando que o meio natural tinha que servir ao homem, não aquele pensamento de forma integrada. E depois falamos desses autores, né, que transformaram aí esse pensamento ambiental e a ciência, né, com relação ao meio ambiente também no final do século XX, tá? Na próxima aula, na próxima parte, né, na segunda parte dessa aula, a gente vai seguir aí falando sobre as discussões em âmbito internacional sobre essa questão ambiental, tá bom?